no que diz respeito essencialmente ao tema objeto deste encontro, que é a governança econômica mundial, eu gostaria de chamar a atenção para um parágrafo dessa declaração conjunta da primeira reunião ministerial. Ainda até aqui não tínhamos tido nenhuma cúpula. No parágrafo 4 se diz que the foreign ministers of Russia, India and China welcomed the initiative of Brazil to organize a meeting of economy and finance ministers of the BRIC countries to discuss global economic and financial issues. Desculpem se leio em inglês, mas eu posso, enfim, rapidamente converter para o português. Em suma, os chanceleres da Rússia, Índia e China acolhem a iniciativa brasileira, lançada, então, de organizar uma reunião de ministros da Economia e Finança dos países do BRICS para discutir aspectos da economia e das finanças globais. Essa reunião ocorreu, isso foi em maio de 2008, e já em novembro de 2008 ocorreu essa reunião em São Paulo, por ocasião de uma reunião do G20 financeiro. G20 esse já formado em 99, ainda sob o impacto das crises em países, em outras regiões do mundo, e não a crise que afetou muito seriamente a Europa e os Estados Unidos, mas por ocasião desta reunião ocorrida em São Paulo, em novembro de 2008, surgiu, justamente por iniciativa dos ministros das Finanças do BRICS, a ideia de convocar uma cúpula, uma reunião de cúpula para se debater a economia mundial. Essa cúpula, pouco depois, se realizou no ano seguinte, em Londres, como se lembram os senhores, e foi fundamental para a condução dos assuntos da agenda econômica internacional e, sobretudo, para buscar formas de combater a crise e minimizar os efeitos da crise. Naquela ocasião, em novembro ainda, né, o G20 financeiro, portanto, muito estimulado pelos BRICS, foi fundamental para o lançamento, para a mudança de paradigma na condução das relações econômicas mundiais. De modo que, na primeira cúpula dos BRICS, né, que já se realizou em junho de 2009, portanto, após a primeira cúpula do G20, realizada em Londres. E a primeira cúpula realizada em Ekaterimburgo, teve como seu resultado uma declaração conjunta focada essencialmente em assuntos econômicos e, naturalmente, na situação da economia mundial. Aquela declaração já defendia uma maior participação dos países em desenvolvimento nas instituições da governança econômica global. Os países do BRICS já assumiam o compromisso de trabalhar para maiores progressos na cúpula seguinte, que se realizaria em Pittsburgh, em setembro daquele mesmo ano, e os países do BRICS já pleiteavam a reforma das instituições financeiras internacionais, de forma a que elas pudessem refletir as mudanças na economia mundial. Defendia também que as economias emergentes e países em desenvolvimento tivessem mais voz e mais representação nas instituições internacionais. Também defendia, recordava que os países mais pobres eram os países que tinham sido mais afetados pelos efeitos da crise. E os países em desenvolvimento, os países desenvolvidos, justamente por também terem sido afetados pela crise, naquele momento já esboçavam manobras no sentido de reduzir a sua contribuição para a ajuda ao desenvolvimento desses países mais pobres. E, neste momento,
foram os países do BRICS a cobrar esse compromisso de cumprimento, né, assumido, inclusive, no âmbito das Nações Unidas, compromisso dos países desenvolvidos de destinar 0,% dos seus PIBs para ajuda ao desenvolvimento dos países mais pobres. A segunda cúpula do BRICS se realiza já no Brasil, em 15 de abril de 2010. E, nessa cúpula, os 4 países já dão as boas-vindas ao fato de que o G20 fora confirmado em Pittsburgh, em setembro do ano anterior, como o principal foro de coordenação e de cooperação sobre temas econômicos internacionais. E isso significava que o G8 já não mais poderia responder, não tinha mais representatividade, portanto, não tinha mais legitimidade e tampouco eficácia para ser o principal órgão na condução dos temas econômicos internacionais. De modo que nós vimos aí o fim do G8, e aqui eu gostaria de recordar fim do G8 como principal condutor da discussão, do debate das políticas econômicas mundiais. Continua a existir como um grupo de coordenação. E aqui eu gostaria de recordar que isso aconteceu de uma forma muito natural e para a qual a crise econômica teve uma contribuição muito importante. Desde 2005 que se ensaiava um processo de abertura do G8, com o processo de outreach, desde a cúpula realizada em Gleneagles, no Reino Unido, que se convidaram Rússia, Brasil, Índia, China, México e África do Sul para participar dessas reuniões. Participamos muito timidamente dessa primeira, participamos, esse grupo de países, né, da reunião em 2005. Depois, em 2006, em São Petersburgo, também a participação foi muito lateral. O mesmo ocorreu nas sucessivas reuniões, tanto de Hokkaido, quanto de Heiligendamm, quanto em L'Aquila. De modo que foi preciso a crise financeira para deixar muito claro que Rússia, Índia, China, Brasil não podiam ser apenas convidados para tomar o café numa reunião que era feita por países, por Itália, por Reino Unido, França, enfim, entre outros. De modo que vimos depois com muita alegria que já na cúpula do G20, realizada em Seul, em dezembro de 2010, a consolidação da ampliação do poder de voto dos países do BRICS nas cotas do FMI. Brasil, os BRICS hoje, por exemplo, têm 15,47% do poder de voto. E isso lhes dá também capacidade de veto, juntamente com os Estados Unidos. De modo que essa mudança de realidade, a partir de um cenário em transformação, assinalada essencialmente pela ascensão dos países em desenvolvimento como importantes atores na economia global, é que motivaram uma mudança na governança econômica mundial. E aqui a gente se lembra muito das palavras de Henry Kissinger. Henry Kissinger dizia que não se traça uma nova ordem internacional como medida de emergência, mas só uma medida de emergência, mas só uma emergência pode dar origem a uma nova ordem mundial. A segunda e a terceira cúpulas do BRICS continuaram nessa mesma trajetória de conformação do mecanismo, de consolidação do mecanismo como importante foro de coordenação e também como uma plataforma de cooperação.